busca alegria e louvor, a palavra que fecunda a nossa vida. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, enquanto Jesus estava falando às multidões, sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora, procurando falar com ele. Alguém disse a Jesus: olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo. Jesus perguntou àquele que tinha falado: quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, Jesus disse: eis minha mãe e meus irmãos. Pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos aplaudir a palavra de Deus. Você pode ir se sentando. Vamos cantar. Aleluia, 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 aleluia. Durante esses dias, a igreja tem nos apresentado o livro do Êxodo, que fala justamente da libertação do povo de Israel, da escravidão, porque eles foram mantidos durante mais de 400 anos, escravos do faraó. É um livro que nos alimenta na nossa fé, para nós vermos sempre que em meio às dificuldades, no momento certo o Senhor se apresentará. Hoje nós estamos vendo o triunfo de Deus. Por isso que até o Salmo, que na verdade é tirado também do livro do Êxodo, no capítulo 15, é o cântico do triunfo. Até no livro do Apocalipse fala que lá no céu nós iremos cantar o cântico de Moisés, que é o cântico da libertação. Mas nós vamos nos situar na palavra de hoje para nós entendermos o que na verdade foi o que aconteceu. Quando você pegar o livro do Êxodo para ler, para fazer o estudo, trago em mente uma coisa: do capítulo 13 até o capítulo 18, vou repetir, do 13 ao 18, é o tempo em que Deus prepara o povo na disciplina. Disciplinar o povo de que forma? O povo precisava entender que Deus é Deus. Eles levaram muito tempo sob o jugo do faraó. E era necessário que eles entendessem que Deus é Deus. O faraó se considerava o Deus. Ele era para os egípcios, o faraó era o Deus, o único, o verdadeiro, o criador de todas as coisas. E Deus queria provar também para o faraó que o faraó não é Deus coisa nenhuma, que quem é Deus é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, que se encarnou no nosso meio com o nome de Jesus Cristo. Então houve toda uma preparação. Eles estão caminhando agora. Foi numa noite que Deus deu até o nome de uma noite de vigília. O faraó liberta-os, deixa-os ir embora. Eles começam a entrar no deserto e vão em frente. No capítulo 12 dessa passagem, no versículo, deixa eu ver aqui, o versículo
32, ali diz que saiu uma multidão de 600 mil pessoas. Imagine 600 mil pessoas. Aí eles colocam, sem contar as mulheres e as crianças. Então triplique, era uma multidão. E também alguns que vendo Deus fazer aqueles prodígios com aquelas pragas, eles acabam olhando para Deus e vão e renunciam ao faraó e continuam e vão com o povo de Israel. Em um determinado momento, Deus faz um desvio. O capítulo 13 fala o seguinte: 13, versículo 17. Tendo o faraó deixado partir o povo, Deus não o conduziu pelo caminho da terra dos filisteus, que é, no entanto, o mais curto. Pois Deus disse: talvez o povo possa arrepender-se no momento em que tiver de enfrentar um combate e voltar para o Egito. Por isso, Deus fez com que o povo desse uma volta pelo deserto para o lado do Mar Vermelho. Eles vão caminhando. Aí Deus disse: não, vou desviar. Eles não podem ir pelo caminho mais curto, eles têm que ir pelo caminho mais comprido. Porque eles precisam passar por um tempo de purificação, porque eles precisam entender que eu sou Deus. Aqui vai dizer também que aquela multidão, quando ia seguindo para o deserto, no versículo 21 do capítulo 13, vai dizer que eles eram conduzidos por uma nuvem, numa coluna de nuvem, que ia guiando eles durante o dia, e durante a noite também, e uma coluna de fogo. Então, durante o dia, eles olhavam para frente e viam a nuvem. Durante a noite, eles olhavam para frente, ou seja, lá para o céu, e viam uma coluna de fogo. E ali vai dizer assim, para eles entenderem que Deus estava com eles, porque essa coluna de fogo e essa nuvem era Deus, que ia indicando o caminho. Quando a gente entra no capítulo 14, lá diz assim, Deus falando para Moisés: eu vou triunfar, porque eu sou Deus, eu vou vencer o faraó. Eu vou triunfar e eu vou vencer o faraó. Porque o faraó precisa compreender que ele não é Deus, que quem é Deus sou eu. Claro que Moisés passou isso para o povo. Aí eles vão caminhando, de repente vem o faraó, porque ele endurece o coração, ele havia libertado. O faraó vem com os seus cavalos, com seus cavaleiros em direção ao povo. E o povo se depara agora, o mar na frente, o Mar Vermelho, do lado montanhas, e eles não tinham como voltar, porque se eles voltassem, o faraó ia acabar com eles. Aí eles começam a murmurar, veja, eles começam a esquecer que Deus tinha dito para eles que ele iria triunfar. Vocês veem que sempre no momento da dificuldade é assim que nós agimos? Nós sabemos que Jesus é o Senhor, que Ele cuida de nós, mas no momento da dificuldade a gente começa a murmurar. E eles começaram a murmurar e falavam para Moisés: está vendo, Moisés, o que é que você nos fez? Estávamos bem lá no Egito, éramos escravos, mas a gente comia todo dia. Agora você nos traz para o deserto para nos matar? Aí Moisés disse para eles: não temais, vocês não vão precisar fazer nada. Fiquem tranquilos, o Senhor já disse que Ele vai nos tirar dessa. Olha, no momento da dificuldade, no momento em que você estiver passando por uma situação muito difícil, que parece que as coisas não vão dar certo, ouça o que Moisés disse: não vos aflijais, você não vai precisar fazer nada, Deus vai tirar você dessa. Aí a história continua. Eu queria pegar o capítulo 14. Eu quero trazer esses versículos aqui, porque eles são muito importantes para nós
entendermos o que na verdade aconteceu. No versículo 18 do capítulo 14 vai dizer o seguinte: Deus vai dizer para eles: os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando tiver alcançado esse glorioso triunfo sobre o faraó, seus carros e seus cavaleiros. Vocês viram que no início eu falei que na frente tinha uma coluna de nuvem ou uma coluna de fogo que vinha sobre a noite. Durante a noite a coluna de fogo, durante o dia a coluna de nuvem. Veja só o que é que acontece, olha, versículo 20. O anjo de Deus, que marchava à frente do exército dos israelitas, mudou de lugar e passou para trás. Ó, eles estavam na frente, agora passou para trás. A coluna de nuvens que o precedia pôs-se detrás deles também. Entre o acampamento dos egípcios e o de Israel. Era obscura e iluminava a noite. E não puderam aproximar-se um do outro durante a noite inteira. Vou explicar. Aqui na frente está o povo israelita. Atrás está o faraó com os egípcios. Com cavalo, cavaleiro, espada, tudo para acabar com eles. Lanças, né? Para acabar com eles. A coluna de fogo e de nuvem que estava na frente, o que é que ela faz? Vem para trás. Agora fica entre os israelitas que estão aqui e o faraó e o seu grupo se mantém aqui atrás. E ali diz o seguinte: era de noite. O faraó, junto com os egípcios, quando eles olhavam para o povo de Israel, eles não enxergavam nada porque estava de noite. Mas quando o povo israelita olhava para o grupo do faraó, eles enxergavam porque tinha a coluna de fogo. Veja o que foi que Deus fez. Os de cá enxergavam e os de lá não. Eles esperaram clarear. Fala da última vigília, que vai das 2 da manhã até as 6 horas da manhã. Eles esperaram esse momento para ir atrás do povo. E agora? A coluna de fogo está aqui, a nuvem está aqui para mostrar a presença de Deus. O faraó está do outro lado, mas não avança. E na frente está o mar. Aí Deus disse para Moisés: levanta agora a sua mão. Moisés levanta. O mar, vem um vento forte do oriente. O mar se abre. Fica uma coluna, porque sobe, uma coluna de um lado e uma coluna de outro. Olha só como é que Deus, Ele vai mostrando o poder dele. Vem o vento, sopra, abre-se. Fica aquela coluna grande de mar, de um lado e de outro. Quem já assistiu o filme de Moisés, dá para entender o que é que eu estou dizendo, né? E o povo começa a passar. E ali vai dizer que eles passaram a pé enxuto. Quer dizer, não sujaram os pés. E o povo começa a passar. 600 mil pessoas, sem contar a mulherada e as crianças. Então imagine, né? A gente já dá para perceber, sempre nas igrejas, o número maior de pessoas é sempre mulheres, né? Homem lá, os homens estão ali. Mas se você contar aqui, é sempre perceber que tem mais. Para mostrar a multidão que foi passando. Aí o faraó vendo, ele vai atrás. Interessante, olha, o que é que está escrito no versículo 23. Os egípcios perseguiram. Todos os cavalos do faraó, seus carros e seus cavaleiros, enterraram-se após eles no leito do mar. À vigília da manhã, o Senhor do alto da coluna, ele diz assim, olha, e da nuvem, olhou para o acampamento dos egípcios e semeou pânico neles. Agora veja, Deus está lá de cima, dá uma olhadinha cá para baixo,
Eles ficaram tudo cheio de pânico, tudo com medo. Que agora eles vão passar, então, será que essa coluna não vai, será que essa água não vem sobre nós? O povo de Deus passou tranquilo. Quando nós estamos com Deus, nós não entramos em pânico. As dificuldades até surgem, mas nós sabemos que Deus está ali. Deus está cuidando de mim. Deus está cuidando de você. Quem não está com Deus entra no pânico. Deus olhando de lá, eles tudo em pânico cá embaixo. Aí acontece, né? Tudo volta ao normal, a água volta, e eles são enterrados no meio do mar. Esse dia foi o dia que marcou a vida do judeu. Toda vez que um judeu entrava em dificuldade, eles lembravam que Deus havia tirado eles da mão do faraó com esse grande prodígio. Deus abriu um caminho na vida deles. Veja, o mar na frente, montanhas de um lado e do outro, Faraó atrás, o povo com medo, brigando. Moisés disse para eles: calma, não precisa se preocupar não, Deus vai nos tirar dessa. Ele levanta a mão, o mar se abre e eles passam. Deus abriu um caminho. Eu não sei a tribulação pela qual você está passando hoje, nem você que está em casa. Mas saiba de uma coisa: Deus abrirá um caminho. Toda vez que eles entravam na dificuldade, no problema, eles diziam: Deus abrirá um caminho. Mesmo que tudo esteja fechado, Deus abrirá um caminho. Não entre em pânico. A coluna de fogo acompanhava o povo de Deus durante a noite. A coluna de fogo. Durante o dia, a nuvem. Para dizer, nas 24 horas, Deus estava com os seus. Com dificuldade ou não, nas 24 horas, Deus está com os seus. E Deus abre o caminho. No momento da dificuldade, eles esqueceram que Deus havia dito: eu estarei convosco todos os dias. Interessante que quando Jesus vai voltar para o céu, no capítulo 28 do Evangelho de São Mateus, ele diz: eis que estou convosco. Ele nem diz estarei. Ele diz: estou convosco todos os dias, até o dia do meu retorno, quando eu vier na minha glória com meus anjos, eu estarei convosco. Não entre em pânico. Tudo se resolve no tempo devido. Não estou dizendo para vocês que vocês são, que nós somos pedra, que não temos sentimento, que não vacilamos de vez em quando, ainda mais quando a coisa... Deus conhece, Deus nos conhece. Deus sabe como é que nós somos. Agora, no momento em que você estiver mais ou menos assim, ou quase tremendo, ou entrando no sufoco, saiba que o Senhor abriu um caminho para o povo de Israel. E se Ele abriu o caminho para o povo de Israel, Ele se revelou para nós dizendo que Ele é o caminho. E que Ele habitou no meio de nós.
agora não mais como uma nuvem e muito menos como uma coluna de fogo, na sua pessoa de Jesus Cristo. O Senhor caminha com você de manhã, de tarde, de noite, Ele não dorme. Parece que é o Salmo 122 que vai dizer justamente isso. Aquele que é o vigia de Israel, Ele não dorme. Nós dormimos. No céu, ninguém acredita que no céu a gente não vai ficar cansado, então não vai precisar ficar dormindo, né? Deus não dorme. Deus não dorme. Ele abriu um caminho. Fala isso para a pessoa do seu lado, mas olha, fala bem calmo para ele e para ela. Olha, Deus abriu um caminho. E eu quero dizer para você que está em casa, Deus abriu um caminho. Exército de Faraó tem que compreender que ele pode até ter o seu exército, e ele pode até se considerar um Deus, ele poderia até se considerar Deus, mas ele não é Deus. Nós estamos com Deus. Bata-se no peito, olha, eu estou com Deus. O Senhor, Ele cuida de mim. Eu quero repetir aqui algo que eu sempre falo quando eu estou assim pregando. Nós precisamos tirar da nossa cabeça a mentalidade que nós vamos ter uma proteção de Deus, assim, que não vai acontecer nada conosco. É aí que as pessoas perdem a fé. Porque elas dizem assim, olha, se Deus está comigo, nada vai acontecer comigo. Aí quando acontece alguma coisa, ela entra em pânico. Porque ela disse, pegou o Salmo 90 e fez da vida dela o Salmo 90. Esqueceram que tem o Salmo 1, o 2, o 3, o 4, o 5. Ou se não, só pega o Salmo 22. Os evangélicos é o 23, que é o mesmo Salmo, né, por causa da tradução. Aí fica só Salmo 90 e Salmo 23, ou Salmo 22, fica só nisso. O Senhor é meu bom pastor, nada me faltará. Aí quando falta coisa dentro de casa, fica, ai, tá vendo, Deus não olhou para mim. Não é por aí não. É na falta que Deus está dizendo que não vai te faltar nada. Então na falta espere que Ele vai te dar. É essa a compreensão que você precisa ter. E essa compreensão nós acabamos não tendo. Porque a gente agora quer ficar em volta de uma redoma. Nós temos o poderoso de Israel, que é o Senhor nosso Deus, que Ele guerreia, está à nossa frente. Então pode vir flecha na nossa direção que não vai acontecer com nada. Deixa a flecha vir, não se desvie não, para ver se não vai pegar em você. Vai ficar nessa fé infantil. É uma fé infantil. Não, agora eu estou imunizado, né? Nada vai me acontecer, não vai ter câncer. Não, eu sou de Jesus Cristo. A gente olha para Jesus e a gente vê, né, Ele ensanguentado, ficou ensanguentado. Ele também morreu. Vocês viram, na hora do vamos ver, o povo começou, vou embora, Moisés, você é um traidor, porque eles pensavam que não ia acontecer nada com eles. Saiba, as coisas, elas poderão acontecer conosco, mas o Senhor sempre abrirá um caminho. O que você tem que entender é isso, que naquele momento, no momento da dor, no momento que faltam as coisas dentro de casa, no momento que o esposo vai embora, ou a esposa vai embora, no momento que batem na sua porta, na cobrança, cobrando de você as coisas, porque você, infelizmente, comprou coisa demais, que não era para comprar, né? Não fez uma administração boa, acabou comprando demais, para manter o padrão, e agora o patrão está batendo na porta, dizendo, e aí, cadê o Inhé? Deus sempre abrirá um caminho. Eu quero que durante esse dia,
Vocês tomem posse dessa palavra. Olha, eu estou dizendo, repito, não estou dizendo que você não vai passar por dificuldade. Eu estou dizendo que é para durante o dia, na dificuldade, para você não ficar tereré e doido e cair na situação de querer se jogar de cima da ponte ou tirar a sua própria vida porque a arma já está lá. Eu até aconselho, viu? Olha, essas pessoas que ficam com arma dentro de casa é bom tirar, dá um jeito. Porque, olha, no momento da dificuldade, o tentador diz, vai lá, pega a arma, já está lá mesmo. Usa a arma para se defender. No momento da dificuldade, o inimigo vem e diz, pega. Aí a pessoa vai lá e pega a arma. Destrói a vida. Mas vou dizer, não pegue a arma. O Senhor abrirá o caminho, porque Ele fez brilhar a sua glória. Vamos terminar só cantando esse refrão, porque a palavra de hoje ela precisa trazer para nós muita alegria. Nós não podemos sair daqui hoje com tristeza no coração. Até quem está ali está lá no fundo do poço, sabendo que o Senhor abrirá o caminho. Aí nós temos que cantar essa música. Cantemos batendo ao palma assim, ó. Senhor, pois fez brilhar a sua glória. Parece até que é a vigília pascal, né? Cantemos ao Senhor, pois fez brilhar a sua glória. Sem tristeza no coração, mais uma vez. Cantemos ao Senhor, Pois fez brilhar. que fez brilhar a sua glória. Ele abrirá o caminho. Cantemos ao Senhor, pois fez brilhar a sua glória. Vamos ver se vocês aprenderam. Agora vocês, vai lá. Cantemos. Isso. É você mesmo. Para terminar, mais forte aí, lá. Cantemos. Cantemos ao Senhor, Os fez brilhar. pois fez brilhar a sua glória. Cantemos ao Senhor, pois fez brilhar a Agora cantando assim, ó. sua Cantai. glória. Dizendo para a pessoa do seu lado. Cantai Cantai. ao Senhor, pois fez brilhar a sua glória. Cantai ao Senhor, pois fez brilhar a sua glória. Às vezes dá a impressão até que nós somos doidos, né? Como é que a pessoa está na dificuldade, está lá no fundo do poço e está cantando, cantar e com toda essa alegria? Por quê? Porque o Senhor abrirá um caminho. É por isso que a gente canta, sem dificuldade e sem problema. Pode continuar, Edna. O que é que você vai fazer? E a prece nossa do dia de hoje será a Ave Maria. Bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. cançãonovaplay.com. Assine já!